Boa noite. Então vamos iniciar a aula da disciplina de fundações. Hoje a gente vai ver estudo das fundações diretas, onde veremos o dimensionamento de sapatas. As sapatas são elementos de fundação superficial de concreto armado com altura reduzida em relação às dimensões da base e por essa razão trabalham a flexão. Quanto à forma, as sapatas são usualmente de base quadrada, retangular ou trapezoidal. Abaixo aqui a gente vê a sapata em perspectiva, em planta e em corte. Hoje nós vamos ver o dimensionamento da parte vista em planta, Então a dimensão A e a dimensão B. Observando aqui no corte, tem o detalhe onde temos os 5 centímetros do concreto magro, que serve para fazer o cobrimento da armadura, evitando que ela entre em contato com o solo. Na vista em planta também observamos aqui o pilar, onde temos a dimensão A e B 0 e tem uma distância de 2,5 centímetros em cada extremidade do pilar, aonde é a base superior do tronco de pirâmide, que é um pouco maior sempre que o pilar dimensionado. Isso até para facilitar depois a execução na obra, a montagem de formas, Então a norma já prevê isso. Então nessa aula discute-se como determinar as dimensões A e B em planta dos vários tipos de sapatas de fundação. Para isso considera-se que sejam conhecidas a tensão admissível ou taxa de trabalho, que a gente, sigma admissível, as cargas P da estrutura, as dimensões A' e B' e a locação dos pilares. As alturas H1 e H2 decorrem do dimensionamento estrutural da sapata. A gente não vai entrar nessa parte agora de H1 e H2, como eu falei inicialmente, a gente vai dimensionar a área de contato com o solo, em função do carregamento que o pilar está descarregando na sapata. A gente tem a verificação do edifício como todo. Então as seguintes verificações iniciais são recomendáveis no projeto de fundações superficiais de um edifício, antes de fazer o dimensionamento propriamente dito. Verificação da ordem de grandeza do carregamento. Esta verificação é feita calculando-se a tensão média, que a gente chama de P minúsculo, na área projetada AP, do edifício. Vamos criar um radieiro hipotético. Essa área projetada cria-se um radieiro hipotético. Dividindo-se a tensão média pelo número n de andares ou pavimentos do edifício, deve resultar em edifícios que a gente calcula aí de concreto armado, uma tensão de aproximadamente 12 kN por metro quadrado. Ou seja, a nossa tensão média é igual ao somatório das cargas, dos pilares, então somatório das cargas dos pilares dividido pela área projetada da edificação, de onde a gente obtém, tem-se aqui então a carga projetada dividido pelo número de pavimentos tem que ser aproximadamente igual a 12 kN por metro. Se o valor obtido for muito diferente de 12 kN por metro quadrado, deve-se consultar o calculista da estrutura para verificar se há alguma condição especial de carregamento no edifício. Verificação da viabilidade do emprego da fundação direta. Antes de fazer o dimensionamento, a gente tem que verificar se economicamente é viável. Para que o projeto de fundações de sapatas seja econômico,
A relação entre a área total das sapatas, AS, e a área projetada, AP, não deve ser superior a 65% e 70%. Tem que ficar nessa faixa aí. Se for superior, a viabilidade não é atendida. Então a gente vai ter que passar daí para outro tipo de fundação, né? Então aqui fazendo, né, tem-se somatório das cargas, né, igual área da sapata, que multiplica a tensão admissível. Onde a gente pode dizer então, que a área projetada vai multiplicar aí o carregamento. Então a gente vai ter o seguinte: a área da sapata dividido pela área projetada tem que ser igual ao carregamento dividido pela tensão admissível. Isso aí tem que ser menor ou igual a 0,65 a 0,70, que é o 65, 70% ali. Se for maior, não vai atender a viabilidade, então vai ter que se partir para uma outra solução aí. Fundações de sapata já não viabiliza. Portanto, a condição acima estará satisfeita se tensão admissível maior ou igual a 1,5 P. Da onde saiu 1,5? Eu isolei a tensão admissível e passei dividindo um valor médio aqui entre 0,65 e 0,70. Dividindo 1 por esse valor deu 1,5. A gente adotou esse 1,5 P. Então, um exemplo, né, da aplicação do conceito. Pretende-se construir um edifício com 25 andares, onde essa área projetada do edifício no terreno, né, 250 metros quadrados, com fundação em sapatas em solo com a tensão admissível igual a 320 kN por metro quadrado. Então aqui no exemplo ele quer saber se essa tensão admissível é adequada. O que é o adequado? Se é viável economicamente, né, para essa configuração. 25 pavimentos, área projetada 250 metros quadrados, tensão admissível 320 kN por metro quadrado. Inicialmente, a gente sabe que P igual a 12, que multiplica o número de pavimentos. Vai ficar então 12 igual a 12 vezes 25, que é igual a 300 kN por metro quadrado. A gente sabe que a tensão admissível tem que ser maior ou igual a 1,5 P. 1,5 que multiplica ali a tensão admissível, o P, desculpa, está ali o P ali em cima. Então, tensão admissível maior ou igual a 1,5 P. Então, meu P aqui é 300 kN por metro quadrado. Fazendo aqui a multiplicação, cheguei no 450 kN por metro quadrado. Portanto, a tensão admissível nesse caso aí, a gente tem como 320 kN por metro quadrado, não atende. Então, nesse caso aqui, não é viável economicamente, porque a minha tensão, eu achei aqui, 450 kN por metro quadrado, onde a minha tensão admissível era 320 kN por metro quadrado. Então, eu teria que achar um valor menor que 320. Então, por isso, não atende a viabilidade econômica. A gente tem a verificação da tendência de adernamento do edifício. O que é o adernamento? É a inclinação. Então,
para evitar também a tendência de ter algum recalque que acabe por inclinar aí a edificação. Esta verificação consiste em se determinar o centro de cargas do edifício, né, se ele vai coincidir ou não com o centro de gravidade da área projetada em planta. Então eu tenho o centro de gravidade de carga e tenho o centro de gravidade da área projetada do edifício no terreno. Então tem que praticamente coincidir. Se tiver muita diferença dos centros de gravidade, de carga e do edifício, da projeção do edifício, pode dar um adernamento. É o que está falando ali. Caso isso não ocorra, podem ocorrer recalques não uniformes que resultem numa tendência ao adernamento, que é a inclinação do edifício. Assume gravidade essa condição, principalmente no caso de edifícios altos e estreitos, com relação à altura lado menor da base superior a 4 ou 5. Nos edifícios do litoral, ali a gente vê situações desse tipo, onde os edifícios são muito altos, né, e a relação altura lado menor da base ultrapassa isso aqui. Então tem que ser observada essa situação aí do adernamento. Aqui na figura eu tenho a projeção do edifício, né, no solo. A gente observa aqui o centro de gravidade da figura, né, representado ali, e tenho o centro de gravidade, né, centro de carga que a gente chama, que é também representado aqui pelo CC. Então o princípio de cálculo é semelhante ao que a gente viu na resistência dos materiais, que tem que fazer as coordenadas x e y, né, do centro de carga e determinar a sua posição. E faz também o mesmo procedimento para determinar o centro de gravidade da projeção do edifício no terreno. Nesse caso aqui, o edifício lembra um L aqui. E aqui tem a definição aqui então da coordenada x do centro de carga. É o somatório das cargas que multiplica a distância até o eixo x. Então vamos pegar esse pilarzinho aqui. Então eu vou ter o centro dele, ter a carga, e vou ter uma distância até o meu eixo x. Vou fazer essa multiplicação e vou dividir pelo somatório de cargas. Vou chegar numa coordenada que posteriormente eu marco aqui e comparo se ela está próxima ou não do centro de gravidade da projeção do edifício. Depois a gente pode até fazer um exercício desse aí para visualizar melhor. Dimensionamento de sapatas para pilares isolados. Então o primeiro caso aí mais simples, né, é o dimensionamento então para sapatas, né, com pilares isolados. Então a solução é óbvia, né, que é a da sapata isolada. A área A de uma sapata isolada, quadrada ou retangular com dimensões A e B, para um pilar com carga P, é calculada por. Então eu tenho aqui a área, que vai ser lado vezes lado, chamei um lado de A e outro lado de B, minúsculo. Tem que ser igual a carga do pilar dividido pela tensão admissível, né? Isolei a área, né, que a tensão é a carga sobre a área. Isolei a área e passei a tensão dividindo. Então fiquei com essa área igual a carga dividido pela tensão admissível do solo. Observa que a gente está aqui na carga, a gente está desprezando o peso próprio da sapata, porque a influência dele é pouco significativa, né, no P, de 5%, no máximo 10%. Então, como a gente tem o dimensionamento da sapata e também tem coeficiente de segurança, então acaba absorvendo essa situação do peso próprio e acaba sendo desprezível, não influi no cálculo. Então, conhecida a área que a gente tem da sapata, a escolha do par de valores A e B, que são as dimensões da sapata, deve ser feita obedecendo as seguintes prescrições. Então a gente tem que observar alguns
quesitos aí. Letra A, o centro de gravidade da sapata deve coincidir com o centro de carga do pilar. Então não pode ter excentricidade. B, devido a problemas de ruptura do solo, a serem discutidos mais na frente, que a gente vai ver, a sapata não deve ter nenhuma dimensão menor que 80 centímetros. No caso de sapata corrida, a menor dimensão é no mínimo 60. Sempre que possível, a relação entre os lados A e B deve ser no máximo igual a 2,5. As dimensões finais devem ser fornecidas em múltiplos de 5 centímetros. Isso para facilitar também a execução na obra, né? Então a gente procura adotar múltiplo de 5 e tentar deixar o maior número de sapatas, né, com cargas próximas ali, tentar deixar com dimensões iguais, que isso aí também ajuda na linha de produção da obra, né, onde dá mais produtividade para a equipe. Sempre que possível, os valores de A e B devem ser escolhidos de modo que os balanços das sapatas, abas, né, em relação às faces do pilar, sejam iguais nas duas direções. Isso resulta em um dimensionamento econômico, pois acarreta momentos fletores aproximadamente iguais nas duas abas, em relação à mesa da sapata. O que está dizendo aqui é que no pilar retangular, né, por exemplo, a gente deixar os lados paralelos, né, o lado maior paralelo com o lado maior da sapata e o lado menor do pilar paralelo com o lado menor da sapata. Isso vai diminuir a geração aí de momentos fletores, né, e equilibra melhor a sapata. Aqui tem uma ilustração onde a gente vê a sapata em planta novamente. Tem a dimensão A minúsculo, dimensão B minúsculo. Aqui eu chamei de A' a dimensão maior do pilar e B' a dimensão menor do pilar. Então a gente com isso consegue obter o seguinte: eu sei que 2x igual a' mais 2x mais a' igual a A. Por que 2x, né? O x está aqui, ó, vamos olhar aqui na horizontal ali. Então a distância da face do pilar até o final da sapata eu chamei de x aqui. No outro lado a mesma coisa, então x mais x, 2x. Mais o a', né? Então é x mais x, 2x. Mais esse a' tem que ser igual à medida A, né? Da mesma forma, aqui no eixo vertical aqui eu tenho x e x, que é a distância da face até o final da sapata, né? Então fica x mais x, 2x. E a dimensão aqui é B', né? A dimensão do pilar aqui. Então, x mais x, 2x. Mais o B' tem que ser igual a essa cota aqui, que é o B. Eu posso dizer que A' menos A' é igual a 2x. Simplesmente passei o A' para o outro lado da igualdade. Então ficou A menos A' igual a 2x. Da mesma forma eu faço aqui para o B'. Então vai ficar B menos B' igual a 2x. A gente consegue então chegar no resultado igual, né? Se esse aqui é igual a 2x, esse aqui é igual a 2x, eu posso dizer que esse é igual a esse. Então, e daí rearranjando aqui os linhas, né? Então vai ficar A menos B igual a' menos B', né? Eu igualei e depois só juntei, passei para um lado as componentes que tinham linha e para o outro lado da igualdade as que não tinham linha. Então passar um exemplo aí e depois eu vou deixar o link de mais alguns exercícios para vocês também acompanharem. Para não ficar muito longa essa aula, então eu fracionei, daí eu vou passar esse exemplo, depois eu deixo o link com mais uns 2 ou 3 exercícios aí para vocês estudarem.
Então, exemplo 1 aqui. Dimensionar uma sapata para um pilar quadrado, né? Onde eu já estou dando a dimensão aqui, 30 por 30 centímetros. E carga de 1.500 kN, sendo a taxa de trabalho do solo igual a 300 kN por metro quadrado. Essa taxa de trabalho do solo nada mais é que a nossa tensão admissível. Então observe, eu tenho um pilar de 30 por 30, a carga 1.500 kN, que passando aí para tonelada, para a gente ter uma noção aí, mais 150 toneladas a carga nesse pilar. E temos a tensão admissível 300 kN por metro quadrado. Inicialmente, então, vamos pegar aqui a área, que a gente sabe que a tensão é a carga sobre a área, isolando a área, então fica a área igual a carga sobre tensão admissível. Substituindo, eu vou pôr 1.500 kN e vou dividir pelo 300 kN por metro quadrado, que é a nossa tensão admissível do solo. Onde eu vou obter 5 metros quadrados, que é a área da sapata. Pegando lá o conceito que a gente viu no slide anterior ali, então eu sei que A menos B é igual a' menos B'. Mas o que é o meu A'? Até coloquei a ilustração aqui do lado novamente. O que é o meu A'? É a face que está no eixo X aqui, né, na horizontal, e B' está na vertical. Nesse caso, o pilar é quadrado, então o A' e o B' são iguais, então vai zerar. Então eu vou ficar com A menos B igual a zero. Daí eu posso passar o B para o outro lado da igualdade. Eu digo então que A é igual a B. Então eu vou ter uma sapata quadrada, né? Se A é igual ao B aqui, sapata quadrada. Sabendo isso, então a gente faz o seguinte. Como é quadrado, então A vezes A ao quadrado igual a 5. Que é a minha área que a gente achou ali, a área que a sapata tem que ter. Tiro a raiz. Achei então a dimensão A, que vai ser 2,24 metros. Então é uma sapata aí com uma dimensão grande devido à carga, né? 150 toneladas aí é uma carga considerável já. A gente arredonda, como a gente viu nos quesitos lá que a gente tem que observar. Então múltiplo de 5 centímetros, então 2,24 deixei como 2,25 metros. Então nesse caso os lados são iguais, porque a sapata é quadrada, A igual a B igual a 2,25. Então olhando em planta aqui, a gente tem a sapata aí com as dimensões representadas. Aqui está representado o pilar 30 por 30 e ali o 2,5, que é o que prevê a norma, que tem que deixar ali na base do tronco de pirâmide. Então por hoje a gente encerra a aula aí, e como eu falei, vou deixar mais alguns exercícios ali na sala virtual, vou deixar os links para que vocês também vejam, né, mais alguns exemplos, e também vou ver se deixo uns exercícios propostos ali na sala virtual. Na próxima semana a gente continua vendo outras situações aí de dimensionamento de sapatas. Uma boa noite aí a todos. Obrigado.